Mas eu gostaria de, antes de fazer a pergunta que dá início ao sermão, fazer uma pergunta. Levante o braço. Quantos adultos não têm coragem de vir aqui à frente? Pode levantar, não fica preocupado, não. Ah, tem uma corajosa lá que levantou o braço. Olha lá, ó. Mas tem mais gente aí que não tem coragem. Tem mais gente aqui que não tem coragem mesmo. Sabe quantos aninhos ela tem? 7. 7 aninhos. Você já imaginou? E quando Cristo fala que nós precisamos nos tornar crianças, será que não é por causa dessa coragem? Porque muitas vezes nós criamos ideias, pensamentos que travam o nosso proceder, o nosso caminhar. Este jovem, eu preciso perguntar a sua idade. Quantos aninhos ele tem? 5 aninhos. Isso não dá ânimo? Não anima a gente? Sabia que é começando com essa idade, é criando essa coragem, que quando chegar mais tarde, não terá medo de vir aqui em frente? E eu gostaria de fazer a pergunta inicial: o que é educação? O que é educação? O que é educação? Você é educado? Eu sou educado? Nós somos educados? Eu não sou professor de português, está sendo errado a conjugação aqui, me perdoe. Mas você é educado? Quem acha que é educado no outro braço? Nossa, que igreja! Nossa, que igreja! Você está com medo de levantar o braço? Você viu? Você é adulto. Você é adulto. Você já cresceu. Mas se eu levantar o braço, será que não vou me comprometer? Será que se eu levantar o braço, depois eu posso passar vergonha? Então você, mas lá no fundo você pensa que você é educado. O que é ser educado? Educado é você ser instruído em algo, é você ser ensinado sobre algo e você fazer do jeitinho que foi ensinado. Filho, dê bom dia para as pessoas quando eles olharem para você. E a criança, filho, dê bom dia, filho. O que é mal educado? O que é rebelde? Mal educado é problema de quem? Da criança? Porque se educado é aquilo que foi instruído de forma correta, mal educado é aquele que não foi instruído, ou que foi instruído de maneira errada. E rebelde? Rebelde já não é culpa dos pais ou dos professores, porque ele foi educado da forma correta, mas ele rejeita a educação e a instrução. Portanto, não se preocupe. Se você é educado, levante o braço. Você é educado? Viu como é que já aumentou? Né? Mas crianças, queridos irmãos, não tem esses pensamentos, não tem esses problemas que nós muitas vezes começamos a criar em nossa própria. Aí ele gostou, né? Dela de aventureira, né? Estava tirando foto, né? Mas por que, queridos irmãos? Nós colocamos tantos aventureiros, a Lorena de aventureira e o Lourenço da educação adventista. Por quê? Existem instituições que promovem a educação. A primeira e a mais importante, família, são os pais. Nada pode substituir os pais. Tá? Nada. Quem escolhe a escola? Deveria ser os pais, né? Deveria ser os pais, porque hoje em dia, muitas vezes não é o pai que escolhe mais a escola, não é o pai que escolhe mais aonde a criança
atendemos um pai e fala assim: filho, o que você quer? Fala para o pai o que você quer, que o pai faz do jeitinho que você quer. Aí ele entra numa sala de aula, a primeira coisa que ele quer fazer é aprender matemática? É aprender história? É ter aula de ensino religioso? E quando o professor chega para ele: agora você não pode. Por que não posso? Eu sou acostumado a fazer o que eu? Você que se vire, você tem que me aguentar. Acabou, queridos irmãos, aquela questão de autoria. O respeito, ele existe quando existe o reconhecimento de que existe uma autoridade. Queridos, educação. Existem alguns professores aqui e alunos. Todos nós somos alunos e todos nós seremos professores. Não tem jeito. Em algum momento você ensina, em algum momento você aprende. Não tem jeito. Tá? Já pensou se todo mundo soubesse a mesma coisa? E nós fôssemos conversar? Mas que coisa mais sem graça. Eu converso com você, não falo nada que você sabe. E você fala comigo e não fala nada do que eu não saiba. O que seria esse compartilhamento? Não teria graça compartilhar o quê? Se a gente já sabe tudo. Mas o interessante, irmão, que na educação, eu não sei se eu contei um exemplo aqui. Não sei se eu contei um exemplo aqui. Mas suponha. Vou contar de novo. 26 anos atrás, eu trabalhava num restaurante. Com 18 anos, eu disse para meu pai está lá no fundo: pai, eu não quero mais estudar. Mas por favor, João, não pensa assim, tá? Por favor, estude. Porque senão você vai ficar aqui nem eu, 4 anos sem passar na estudar, tá? E quando eu passar, o pai vai fazer uma festa. Tanta alegria. Não faça isso. Mas eu disse para meu pai: pai, eu não vou estudar mais. Eu vou trabalhar para ter meu dinheiro. E fui trabalhar no restaurante. Não sei, alguém já trabalhou em restaurante aqui? Nós temos algo em comum. E eu comecei a trabalhar no restaurante, irmãos. E restaurante era o seguinte: quando eu trabalhava, eu era o que eles chamavam de bombeiro. Sabe o que é bombeiro? Livro de utilidades. Ia pegar, ia buscar, onde você pisava no restaurante, Samuel, precisa de limão. Eu ia buscar limão, voltava, Samuel, e era assim. E um dia fizeram o quê? Samuel, precisa de 40 litros de leite. Sabe aquela caixinha de leite? Eu fui buscar 20 no braço, não tinha nada, era no braço. Só que como você ensina seu filho a atravessar a rua? Como é que você ensina seu filho? Filho, para. Filho, olha para ver se vem. Não, eu aprendi com meu pai essas coisas. Eu com 20 litros de leite, esperando. Meu Deus, eu tenho que chegar com o leite, porque se não tiver o leite, não sai a comida. E eu desespero. Até eu olhei no sinaleiro, ele fechou. Opa, tem que olhar para ver se não tem nenhum, né? Em Ribeirão, né? Se você passar, ficou verde. Se você passar, você vai dar uma pancada. Porque o que passa no sinal vermelho, e eu me incluo, que eu também já, né, passei. Infelizmente, a natureza humana é complicada. Mas eu lembrei do ensinamento do meu pai. Eu olhei para o sinaleiro, olhei para o carro, vai parar. Fui. Só que a gente esquece do quê? Que existem outros seres humanos e o de lá com a mesma pressa do que eu. E o que aconteceu no meio daquela rua? Um acidente, mas não de carro, de pedestre. 20 leitos na rua, no chão. E o Samuel catando. Aconteceram mais algumas coisas. Adivinha o que eu falei com meu pai? Eu tinha 22 anos.
Pai, se eu parar de trabalhar, o Senhor me sustenta para eu estudar? Para enfim. Então meu pai me sustentou até os 26 anos de idade. Se ele quiser continuar, eu aceito. Mas, queridos, muitas vezes nós instruímos, ensinamos, mas é impossível nós abordarmos todos os aspectos do conhecimento. Porque normalmente nós nos preocupamos com os carros e esquecemos que tem outras variáveis. Depois de sofrer lá, eu voltei a estudar, porque eu percebi que aquela vida é digna, mas você sofre mais. Tinha época que eu trabalhava das 7 da manhã até 10 da noite para ganhar o salário mínimo. Não que seja algo ruim, mas você sofre mais. Quando nós ouvimos, irmãos, os nossos pais, a experiência, nós podemos aprender e sofrer menos. A igreja, ela se preocupa com a educação de nossos filhos. Mas não é só com a escola. Tem coisas que as crianças vão aprender na escola. Mas tem coisas que os aventureiros vão ensinar que na escola não irá se aprender. Quando for jovens, nos cultos de jovens, nos acampamentos, os jovens vão aprender outras coisas que nessas instituições não vão aprender. Mas o primeiro hino que nós cantamos, ele falava para não desanimar. O que é mais importante, pai, professor e mestre? Quando você quer ensinar algo, o que é mais importante quando você quer ensinar algo? A atenção é algo bom? É. Mas o mais importante é que ele pratique aquilo que você ensinou. Por exemplo, quem já deu aula? Uma das maiores alegrias, irmãos, eu como professor, é eu escutar que um aluno meu fez faculdade de física e hoje ele é doutor. Falei, vixe, ficou muito melhor do que eu. Que alegria você tem quando um jovem ele passa no vestibular, ele consegue galgar algo na vida. Mas a maior tristeza de um pai, de um professor também é o quê? É o inverso. É perceber que tudo aquilo que foi falado e ensinado não foi praticado. Mas, irmão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Juízes 13. Nós aqui vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre a vida de um rebelde. Mas eu gostaria de primeiro meditar no seu nascimento. Em Juízes 13, versículo 1. Aqui é o contexto do início do relato bíblico. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. A palavra tornado a fazer, perceba que em algum momento eles não faziam e de repente voltaram a fazer. Na vida humana, muitas vezes isso acontece. Nós sabemos muitas vezes o que é o correto e tornamos a fazer o que é errado. Mas olha no verso 2: havia um homem de Zorá,
da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. É interessante, a Bíblia muitas vezes, quando ela começa a apresentar alguém, ela normalmente pronuncia características que nos fazem pensar. Por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando fala em relação a Maria, fala que ela era favorecida. Mas quando nós vemos nesse contexto, o que cita sobre Manoá? Que ele era um homem da tribo de Dan e que a sua esposa era estéril. E para piorar a situação, ainda enfatiza: não tinha filhos, mas se é estéril, não tem filhos. Mas essa enfatização, irmãos, é para quê? Provavelmente esse casal sofria demais, porque infelizmente no contexto, ao olhar uma família sem filhos, o que as pessoas pensavam, não é? A família tem problema, essa família aí Deus está castigando. Coisas absurdas, ideias absurdas. Mas olha só, irmãos, no verso 3, apareceu o anjo do Senhor para quê? Para Manoá ou para a esposa? Se você virar a página, se for igual a minha, diz o quê? Apareceu a mulher. Uma grande lição para nós. Se tivesse que aparecer para alguém, nós apareceríamos para quê? Para aqueles que têm maior estudo, maior condições, ou para aqueles que não têm nenhuma condição? Quando eu estou numa sala de aula, eu dou mais atenção para quem estuda, para quem faz e quem não faz. Mas olha só, irmãos, o anjo veio com uma mensagem importantíssima. No final do verso 3 diz assim: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um igualzinho, quase idêntico à questão de Isabel. Você é estéril, mas você vai ter um filho com uma nação. E no verso 4 diz assim: agora pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas. Faz parte da educação ensinar aos nossos filhos e aos nossos alunos aquilo que eles devem se guardar. Guarda-te. Cuidado com isso. Cuidado, isso é perigoso. Não faça isso. É obrigação, queridos irmãos, do professor e dos pais dizer para a criança aquilo que precisa. Não é só mil maravilhas, não são coisas boas só. Nesta vida tem muita coisa ruim, e nós precisamos ensinar. Guardar do quê? O que é perigoso? No contexto de Sansão, é citar questões para o corpo físico: não beba, não coma, coisas que vão te prejudicar. Mas no verso 5 diz assim: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Eliseu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel. A missão que Sansão tinha era começar a livrar. Mas irmãos, quando ela foi até o esposo falar sobre isso, olha o que ela diz no verso 7. Desculpa, não sei. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: vamos agora para o 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem
de Deus que enviaste venha outra vez e que está escrito nos sim. Perceba, queridos irmãos, que Manoá, diante desta missão, ele percebe que ele não tinha condições. É princípio da educação você ensinar e querer aprender. Não existe nada mais difícil, irmãos, do que ensinar alguém que não quer aprender. É impossível. Portanto, os métodos devem ser aqueles que despertem na criança ou no filho o desejo de aprender. Muitos hoje estudam para tirar nota e depois esquecem. Manoá teve uma grande preocupação, ele orou ao Senhor: Senhor, por favor, envie esse homem para que nós possamos aprender. Mas, queridos, no tempo de Manoá tinha Bíblia como nós temos hoje? Tinha Bíblia? Tinha espírito de profecia? Tinha educadores que escrevem sobre educação? Tinha? Então hoje é necessário o anjo vir falar para você como é que você ensina seu filho? Queridos, é através da troca de informações, é através da troca de experiência, é através do amor dedicado aos nossos filhos que eles serão despertados a quererem aprender. Continua o relato no verso 8 que diz que o que devemos fazer ao menino que há de nascer. No 9 diz: Deus ouviu a voz de Manoá. Querido, se você está preocupado, como é que ensina seu filho? Como é que ensina aquele aluno que dá trabalho? A primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. E a palavra de Deus diz que ele vai atender. Ele vai atender. É lógico que todo ser humano tem o direito de escolher o que ele quer para a sua vida. Tem muitos pais que nós recebemos: professor, nós fizemos direitinho, nós fizemos assim, e meu filho escolheu errado. Pai, infelizmente a natureza humana é ruim. Os nossos filhos podem escolher errado. Mas por eles poderem, não significa que nós não iremos fazer a nossa. Queridos, lembra do Éden? Quem era o professor, mestre e senhor de Adão e Eva? O próprio Jesus. O próprio Deus. Adão e Eva tinham propensão para o pecado? Não. Então, irmão, seria muita inocência nós acharmos que nossos filhos não vão errar. É muita inocência. E a inocência também achar que nós também não vamos errar. Precisamos ter a consciência de que o processo de educação ocorre em erro. Mas o que eu vou fazer com esse erro? Eu vou usar esse erro para o benefício do crescimento? Vai ocorrer a educação? Vai ocorrer a aprendizagem? Queridos irmãos, eu vou pular para o verso 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo retornou, irmãos. Mas se nós olharmos aqui no relato bíblico, no verso 14, diz assim: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado. Falou alguma coisa diferente? Ele falou alguma coisa diferente, irmãos? Não. Ele falou até menos. Porque no primeiro, para a esposa de Manoá, ele falou para ela se guardar e também falou sobre o serviço.
visto que ele iria começar a levar o povo de Israel, mas na segunda vez ele não fala sobre a lição. O relato não fala só sobre a questão de se guardar o corpo. Por quê? Porque a segunda parte, de livrar o povo de Israel, Manoá tinha entendido. Manoá já tinha compreendido qual era o serviço e a missão de Sansão, seu filho. Mas, irmãos, o relógio ali está correndo. Vamos aqui para Juízes, capítulo 14. Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus. Subiu, perceba, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, tomai-la por esposa. Queridos, rapidamente, quantas vezes os pais de Sansão devem ter ensinado Sansão a procurar esposa dentro do arraial? Quantas? Não sei. Quantas vezes você já falou para o seu filho: filho, quantas vezes você já ouviu do papai: não faça isso? Quantas? Muitas. Sansão é um humano normal como cada um de nós. Ele desceu a Timná, ele sabia que ele tinha que levar o povo de lá e foi fazer uma visitinha. E ele era um pouco pretensioso, porque ele era forte, andava com Deus, então ele era pretensioso. Eu posso ir lá porque eu estou vacinado. Eu estou vacinado, não vai acontecer nada comigo. Eu posso ir, posso voltar. Isso é muito jovem, adolescente, que acha que... né? Também já fui assim, tá? Também já fui assim. Mas, queridos, ele vai ver. Mas o que me impressiona é que ele retorna e pede o que para o pai? Ele pede para o pai, querido irmão: eu quero que o Senhor vá comigo lá. E o Senhor vai pedir àquela mulher em casamento. Quando o pai percebe, ele, no verso 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma esta, porque só desta me agrada. Pai, o que Sansão estava dizendo para o pai? Pai, eu já sei sua opinião, o senhor já me explicou, eu já sei o que o senhor quer dizer, mas eu quero essa. Olha a vontade predominante. Mas, irmãos, o que me impressiona no relato de Sansão é que o pai tentou fazer com que Sansão refletisse, com que Sansão tentasse entendesse que aquilo seria um Sansão não. Qual que é o normal do ser humano? Se você ensina, qual que é o normal? Se vira. Mas vamos ler o 5? Olha o que me impressiona. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timná. Irmãos, o pai e a mãe foram junto com eles lá na casa dos inimigos. Olha no verso 10: descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher. Perceba que no segundo já não tem a mãe, mas no primeiro tem o pai e a mãe. Irmãos, o que me vem à mente é o amor de Deus. Manoá estava dizendo o que para Sansão?
Manoel estava dizendo assim: filho, você sabe a minha opinião, você sabe a verdade, você sabe que esse caminho é errado, mas eu vou com você, sabe por quê? Porque a hora que você perceber que você está errado, eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado para te apoiar e para te resgatar. Manoel estava dizendo isso para Sansão: Sansão, eu vou lá com você, mas você sabe que eu não estou de acordo com isso. Mas eu perceba que na segunda vez a mãe não vai, só vai o pai. E depois você não encontra nenhum relato de o pai e a mãe indo. Porque Sansão já tinha entendido que a partir do momento que ele entendesse que ele estava errado, o pai estava à sua espera, pronto para receber. Irmãos, eu não estou querendo dizer, me entenda, que você tem que ir ao lar se o seu filho vai. Eu não estou querendo dizer que você tem que ir na festa com o seu filho. Não é isso. Eu estou querendo dizer que nós não podemos desanimar. Nós precisamos demonstrar aos nossos filhos e a nós mesmos que mesmo eles estando errados, nós estamos ali, juntos, para que ele entenda que nós o amamos, independente das escolhas que ele toma. Mas ele sabe que nós gostaríamos que ele tomasse essa. Lembra de Deuteronômio 30:15? Hoje te proponho a vida e a morte. Mas filho, escolhe a vida. Manoel estava dizendo para Sansão: Sansão, você está errado. Este caminho não é correto. Você vai sofrer neste caminho, mas eu estou indo com você, para que você entenda que no momento que você perceber que está errado, seu pai está ao seu lado, para te resgatar. Mas irmãos, na primeira ida do pai, Sansão é quando ele mata o leão. E depois de alguns dias, ele vai com o pai e com a mãe. Sansão sabia que ele não podia comer coisa imunda? Sansão sabia. Sansão sabia que seus pais também não comiam. Mas diz que ele comeu daquele mel e ele fez o quê? Deu a seu pai. E no final do verso 9 diz assim: porém não lhes deu a saber do corpo do leão é que o tomaram. Por que ele não disse? Porque ele sabia que se ele falasse, seu pai e sua mãe não comeriam. Mas irmãos, vamos aqui para o verso 15. Na segunda vez que ele desce com o seu pai, ele dá uma festa, um banquete. E você sabe que toda pessoa que se acha forte o suficiente para vencer qualquer desafio, ele começa a instigar outras pessoas. E ele dá um enigma naquela festa, certo? Duvido que vocês se escondam. Olha no verso 15. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuada teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti. Perceba que aqueles homens perceberam que eles não iam conseguir decifrar, a não ser que eles usassem de meios fraudulentos, ameaçaram. E ela ficou com medo destes homens. Mas no verso 16, olha o que ele diz: a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas. Olha a apelação.
Quantos jovens, quantas jovens já foram destruídos porque alguém disse: eu quero uma prova do seu amor. E qual que é a prova do seu amor? Se entregue. Mas sabe, moças, qual que é a prova do amor? Espera. A Bíblia diz que a prova do amor é espera. Não é se entrega. E ela diz para Sansão, e usava esse argumento: você não me ama, você não conta. Irmãos, ele naquela luta de ficar discutindo, ele falou, ele cedeu. Ele era forte fisicamente, mas emocionalmente, O que é uma educação forte? Aqui eu queria fazer uma tela. Hoje, este mundo acha que uma educação forte é aquela que passa no vestibular. Uma educação forte é aquela que coloca o seu filho no vestibular. Está errado? Não, mas ela é meio certa. Por que meio certa? Você se consultaria com um médico que ele é desonesto? Será que isso não causaria para o trabalho dele problemas? Você, porventura, ia numa oficina mecânica com um grande mecânico, mas puxa, alguém já me disse que ele fez alguma coisa errada. Por que nós acreditamos na educação adventista? Talvez ela não seja a melhor para a aprovação do vestibular, mas uma coisa que, no desenvolvimento integral, que se preocupa com o vestibular, que se preocupa com o desenvolvimento harmônico, físico, intelectual, cognitivo, espiritual, moral, social, não existe igual. O que você prefere? Um filho que ganha esse mundo e perde a salvação? Ou que não seja um grande aqui, mas ganhe a salvação? É lógico que eu quero que ele seja grande aqui e que ele ganhe. É lógico. Todo mundo quer que seu filho seja o melhor aqui e que ganhe a salvação. Mas será que em outra educação isso vai ser possível? Vai, porque para Deus não é impossível. Mas será que não vai facilitar a vida dos pais estudando aonde fala-se a verdade? Mas voltando ao texto bíblico, queridos irmãos, olha o verso 6 do capítulo 15. Sansão fica tão irado, eu não vou ler porque o tempo já se vai. Sansão fica tão irado quando aquelas pessoas descobrem que ele vai, mata 30 pessoas, pega lá as túnicas dele, e ele vai embora da festa. Só que no final do 19 diz assim: acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu. Mas você percebe no texto que ele subiu sozinho. O pai foi, mas o pai não ficou 7 dias lá. O pai já retornou. Antes, o pai não ficou na festa, dizendo para Sansão que ele estava ali para que Sansão entendesse que ele estava errado, mas que o pai estava esperando. Ele volta para casa e ele esquece do que ela fez e quer retornar. Quando ele descobre que ela já tinha sido dada ao companheiro dele, um rapaz muito decente, estava lá na festa e era amigo dele, passa a ser esposo da esposa que deveria ser dele. Mas ele vai e pega 300 raposas e põe fogo no cemitério, nas searas lá. Olha o verso 6. Essa moça, queridos irmãos, ela fez de tudo para não morrer queimada. No verso 6 diz o quê? Perguntaram aos filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o gênero do Timnita, porque ele tomou a mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus
e a queimar? A ela e a seu? Tudo que ela fez, irmãos, toda aquela trama que ela fez para não ser queimada, o que nós aprendemos? Uma educação verdadeira é fazer segundo a palavra de Deus, é adquirir as coisas segundo a palavra de Deus, é dar as coisas segundo a palavra de Deus. E mais, irmãos, eu gostaria de, não vou ler tudo. Os filisteus vão atrás de Sansão, e o povo de Israel fica com tanto medo que o povo de Israel mesmo vai atrás de Sansão, o amarra e o traz. E quando Sansão se depara diante dos filisteus, ele pega uma queixada e mata quantos homens? 1000. 1000. No verso 18 do capítulo 15 diz assim: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Queridos, o que ele sentiu sede? O que ele sentiu sede? Era uma mensagem de Deus para Sansão. Sansão, você faz isso por mim. Sansão, você conseguiu matar esses 1000 homens por mim. Lembra, filho, é por mim que você consegue isso coisas. Porque você é homem, você é necessitado, você precisa de um Deus. Eu que estou te dando essa força. Queridos, se você é algo hoje, é porque primeiramente Deus te deu. Segundo, porque os seus pais te deram. Ninguém consegue nada neste mundo se alguém não ensiná-lo, se alguém não der um suporte para ele. Até ladrão, queridos irmãos, até ladrão não tem que ser ensinado. Até ladrão tem que ser ensinado, irmão. Ninguém aprende a arrumar um carro se alguém não ensina. Queridos, o que me impressiona é que, depois de tudo isso, começa o capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Acontece aquilo, arranca as portas. Depois, no verso 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Suerte, a qual se chamava Maria. E ali começa todo aquele processo novamente. A Bíblia está ensinando, Pai, educação é um processo repetitivo. Sempre vai estar acontecendo alguma coisa que precisa ser orientado ou orientada. Mas o que me impressiona aqui, irmãos, é que Sansão estava tão cego que Dalila fazia o quê? Conta para mim qual é o segredo da sua força. Mas, irmãos, era só ele falar e aparecia o quê? Filisteu. Mas não dá para desconfiar. Muitas vezes a prepotência nos cega. E isso vai acontecendo. Ela usa a mesma estratégia, queridos irmãos, da primeira esposa. No verso 15, então ela lhe disse: como dizes que me ama? Se não está comigo o teu coração. Cuidado com essas frases sentimentais. Mas olha, ela me importunou tanto que ele contou. Mas a minha maior preocupação, irmão, está no verso 20, no final do verso 20. No início diz assim: disseram, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, diz consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes e me livrar? Olha, irmãos, o final do verso. Porque ele não sabia, ainda que já o Senhor
assim a gente vai fazer. Irmãos, é um processo a educação e é um processo a perfeição. Paulatinamente na vida de Sansão ele foi caindo, até que Deus disse: agora não posso mais atuar porque você não permite. Irmãos, Sansão teve os olhos vazados. Talvez a melhor coisa que tenha acontecido na vida de Sansão, talvez a maior bênção na vida de Sansão não tenha sido a força, mas a cegueira. Porque a partir do momento que ele não viu, a partir do momento que ele perdeu a sua força, lá rodando aquele moinho, ele pensava e refletia em tudo que ele deveria ter feito, em tudo que os pais haviam ensinado. E durante aquele tempo, ele pensou e ele entendeu. Sabe o que ele entendeu, meu irmão? No verso 25, alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão para que nos divirta. No verso 26, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me, para que apalpe as. Perceba, irmãos, Sansão aqui está dando dica para você e para mim. Eu estou acreditando que Deus vai voltar a realizar alguma coisa por mim. Porque ele faz a oração, irmãos, depois de que ele faz o pedido para aquele jovem. Ele pede para aquele jovem: deixa-me para que o apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. No verso 29, Sansão clamou ao. Perceba, irmão, que naquele momento em que ele estava refletindo, lembrando das mensagens e verdades ensinadas pelos pais, ele tinha lá no fundo do seu coração que aquele dia, novamente, Deus poderia atuar na sua vida. Ele me deixa aqui, ele deixou, ele clamou ao Senhor e empurrou ao Senhor. O que me deixa alegre é o verso 31. Você fala: mas como 31? Olha só. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram, subiram com ele, sepultaram entre Zola e Estaã. Sabe o que me impressiona nesse verso? Porque quando os irmãos foram e ficaram sabendo, qual é a certeza que aqueles irmãos tiveram, irmão? Eu não sei se o pai dele era vivo, não sei se a mãe dele era viva. Mas se fossem, qual a certeza que eles tiveram? Que o Senhor Deus tinha retornado e dado a ele força. Então ele morreu em Cristo. Existe algo mais importante nessa vida do que você ter a certeza, irmão, de que você vai estar com Cristo eternamente. Isso você só consegue aprendendo, ensinando jovens para que eles escolham a vida. Mas se porventura não escolher, não desanime. Jesus nunca deixou. Nós deixamos. Ele está ali, pronto para estender a mão e nos caminhar. Que Deus nos abençoe. Amém.